Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bíblia em Foco. Eu sou a Ana. E eu sou o Paulo. É uma grande alegria ter você aqui com a gente. E olha, prepare-se, porque vamos falar de um capítulo que é um verdadeiro divisor de águas na história da humanidade. Gênesis capítulo 3, a famosa e impactante história da queda do homem. Isso mesmo, Paulo. É um capítulo difícil, mas essencial. Nos episódios anteriores, vimos a beleza da criação. Vimos Deus criando um mundo perfeito, de forma ordenada e boa. Ele preparou o Jardim do Éden, um lugar de plena provisão, e criou o homem e a mulher para viverem em harmonia e comunhão perfeita com ele. Era um cenário de inocência e paz. Exatamente. Era a vida como ela deveria ser. Mas como o título do capítulo sugere, algo acontece que muda drasticamente o rumo de tudo. É aqui que o pecado, a desobediência e a quebra de confiança entram na história humana. Vamos juntos entender o que aconteceu e, principalmente, o que isso significa para nós hoje. Perfeito! Então vamos começar lendo uma parte crucial do texto que está em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. A palavra de Deus nos conta o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então, a serpente, de forma direta e ousada, disse à mulher: Certamente não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E, infelizmente, o diálogo termina em tragédia. O texto diz que a mulher, vendo que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Essa passagem é tão densa que poderíamos passar horas aqui, mas vamos focar em alguns pontos. A primeira pergunta que sempre surge é: quem era essa serpente, Paulo? Ótima pergunta! A tradição judaico-cristã e o Novo Testamento mais tarde entendem que essa serpente não era apenas um animal falante. Ela era um instrumento, uma representação de Satanás, o adversário de Deus, que veio para tentar o ser humano a se rebelar e desobedecer ao Criador. A astúcia mencionada no texto é a sua principal arma. E a estratégia que ele usa é muito sutil e perigosa. Veja que ele não começa com uma ordem, mas com uma pergunta que planta dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Ele distorce a ordem original, que era generosa. Podiam comer de tudo, menos de uma árvore, e a faz parecer restritiva, como se Deus fosse um tirano. Exatamente. É uma tática clássica da tentação que funciona até hoje. Primeiro, questionar a palavra de Deus. Segundo, questionar o caráter de Deus, sugerindo que ele é egoísta e está escondendo algo bom de nós. E terceiro, apresentar a desobediência como um caminho para a iluminação, para a autonomia. Vocês serão como Deus. É a tentação de sermos donos do nosso próprio caminho, de definirmos por nós mesmos o que é certo e errado. E depois que eles comem o fruto, as consequências são imediatas e devastadoras. A primeira coisa que acontece, segundo o texto, é que seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. De repente, sentiram vergonha. A inocência pura que existia na relação deles um com o outro e com os seus próprios corpos foi perdida. E da vergonha nasce o medo. Quando ouvem a voz de Deus caminhando no jardim, algo que antes devia ser a maior alegria do dia, eles correm e se escondem. A comunhão foi quebrada. O pecado cria uma barreira, um desejo de se afastar de Deus por medo do julgamento. É nesse momento que vem a famosa pergunta de Deus: onde você está? É uma pergunta tão cheia de significado. Deus, sendo onisciente, obviamente sabia onde Adão estava fisicamente. A pergunta era existencial. Adão, em que estado você se meteu? O que aconteceu com você para que se esconda de mim? Ele queria que o homem reconhecesse o próprio erro. Mas o que vemos a seguir é o famoso jogo de empurra.
Adão culpa a mulher e indiretamente o próprio Deus, dizendo que foi a mulher que tu me deste. A mulher, por sua vez, culpa a serpente. Ninguém assume a responsabilidade. E essa é outra consequência trágica do pecado: a quebra dos relacionamentos e a dificuldade de admitir a própria falha. E as consequências práticas, as sentenças foram muito sérias. A serpente foi amaldiçoada. A mulher passaria a ter dores no parto e um conflito no relacionamento com o marido. E o homem enfrentaria o cansaço e a dificuldade para trabalhar e tirar o sustento de uma terra que agora também produziria espinhos e ervas daninhas. E a consequência final, e a mais triste de todas, foi a expulsão do Jardim do Éden. Eles foram banidos daquele lugar de comunhão plena, separados da árvore da vida, o que significava que a morte física e espiritual agora era uma realidade para a humanidade. É uma história muito triste, mas o que podemos aprender com ela para a nossa vida? Bom, a primeira lição é bem clara. O pecado, em sua essência, é uma quebra de confiança em Deus e sempre nos separa dele. Ele afeta o nosso relacionamento com Deus, com os outros, com nós mesmos e até com a criação. Uma segunda lição é sobre liberdade e responsabilidade. Deus nos deu liberdade de escolha, mas não nos isentou das consequências das nossas decisões. Somos responsáveis pelos caminhos que tomamos. Mas, e isso é o mais importante de tudo, mesmo em meio a esse cenário de erro e juízo, Deus não deixa a humanidade sem esperança. Ele já começa a apontar para a redenção. Em Gênesis 3, versículo 15, Deus diz à serpente que haverá inimizade entre a descendência dela e a da mulher, e que a descendência da mulher lhe ferirá a cabeça. Exato! Essa é a conhecida como a primeira promessa do Evangelho na Bíblia. É uma promessa velada, mas poderosa, da vinda de um Salvador, Jesus Cristo, que nasceria da mulher e daria o golpe final e esmagador na cabeça da serpente, derrotando o poder do pecado e da morte. Isso é maravilhoso. Mostra que, mesmo quando nós falhamos terrivelmente, o plano de restauração de Deus já está em andamento. Ele não nos abandona em nosso erro, mas vem ao nosso encontro com uma promessa de resgate. Que verdade poderosa para encerrarmos. Então, que a reflexão de hoje fique em nossos corações. Quais são as serpentes, as vozes de dúvida, que têm tentado influenciar nossas decisões? Estamos ouvindo mais a voz de Deus, que nos oferece vida e verdade, ou as vozes que nos prometem uma falsa autonomia, mas que no fim só trazem vergonha e separação? Se este episódio e essa reflexão tocaram o seu coração, compartilhe com um amigo ou familiar que também precisa pensar sobre isso. E não se esqueça de seguir o Bíblia em Foco, curtir esse episódio e deixar o seu comentário nos dizendo o que mais chamou a sua atenção neste capítulo tão profundo. Que Deus te dê sabedoria para discernir as vozes ao seu redor e te abençoe com a esperança da redenção. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até lá.